Boa noite. O programa Entre Linhas de hoje vai tratar do assunto das organizações de procura de órgãos. A partir de agora. Muito bem, boa noite a todos. Nós estamos começando mais um programa Entre Linhas aqui pela Univates, TV Univates, canal 15 da NET, também 15 da Brasrede, e também você nos acompanha aí pelo site univates.br/TV e também nas nossas plataformas digitais. O assunto de hoje é em relação à organização de procura de órgãos, a OPO, que inclusive tem sede aqui no Hospital Bruno Borne, em Lajeado, tem toda uma área de abrangência com vários municípios. E nós vamos conversar hoje com o Dr. Nelson Franco Neto, coordenador da OPO, e também a doutora Nara Pimentel, que é transplantadora. Eles vão falar um pouco sobre essas funções, sobre a organização, e nós vamos cumprimentá-los já. Vou cumprimentar o Dr. Nelson primeiro. Nelson, boa noite, obrigado pela presença aqui no programa. O que a gente pode falar dessa organização, para nós que conhecemos há pouco tempo, para quem ainda não conhece, como é que ela trabalha, qual a sua função, para quem não conhece a OPO ainda, tudo bem? Boa noite, Júlio. Boa noite, telespectadores. Todo hospital que tem uma UTI trata de pacientes em coma. Tá? E, por lei, eles precisam ter uma comissão intra-hospitalar para a doação de órgãos e tecidos para transplantes. Porque dentro do universo dos pacientes em coma, algum paciente com uma lesão cerebral muito grave, ele pode ser feito o diagnóstico de morte cerebral. E esse paciente que tem morte cerebral, ele está oficialmente morto. A morte cerebral é equivalente à morte do indivíduo. Tá? E a partir do momento que ele é definido como uma pessoa que morreu, e mantém os outros órgãos funcionando, esses outros órgãos podem ser listados para doação de órgãos, para outras pessoas que estejam precisando. Tá? Essas CIDOT, elas são coordenadas aí pela Organização de Procura de Órgãos. Tá? No caso, aqui em Lajeado, nós temos no Hospital Bruno Borne a OPO 6, que é a 6ª regional do Rio Grande do Sul, que coordena as CIDOTs, a nossa, a CIDOT dos hospitais de Santa Cruz do Sul, de Estrela, de Santa Maria, de Uruguaiana e de Alegrete, que são os hospitais da nossa área de abrangência que tem UTIs. Tá? A OPO, ela trabalha em conjunto com a CIDOT de cada um desses hospitais, tá? Para fazer o diagnóstico de morte cerebral, as entrevistas, né, as entrevistas familiares para doação de órgãos, né, e a manutenção também dos potenciais doadores, porque o paciente em morte cerebral, ele é um paciente muito instável, ele apresenta várias arritmias, ele fica com a pressão muito baixa ou muito alta, é um paciente que ele pode ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Né? Então a OPO também se coordena junto com as CIDOTs para fazer a manutenção e impedir que isso ocorra. Muito bem, então a gente pode ter um panorama assim de como isso tudo funciona. Nós vamos cumprimentar também a Nara Pimentel, doutora, e é transplantadora. Boa noite, bem-vinda ao programa. O que a gente pode falar da tua função e que se difere da do Nelson, ou seja, você faz os transplantes. Isso significa que você, pelo que eu pude conversar antes aqui com vocês, não pode pertencer a uma organização como essa, a OPO. São posições diferentes nesse processo. Me explica um pouco essa tua função e como é que vocês também lidam com organizações como essa, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui, boa noite aos telespectadores. Tem que ficar bem claro, a situação do Dr. Nelson, o Dr. Nelson é um captador, ele é o organizador da OPO 6, está aqui de Lajeado, mas como tu falou, abrange várias outras UTIs de outras cidades, e o meu papel aqui, da minha equipe, nós somos receptores desses rins. Então a gente faz o transplante, uma vez tendo uma morte cerebral, essa morte cerebral e esse diagnóstico, esse paciente é ofertado para a doação, e são vários órgãos que são ofertados, e nós captamos aqui em Lajeado rins,
recebemos rins e córneas. Então, uma vez o paciente o falecido, né, a família tendo oferecido a doação, aceito a doação, nós podemos captar, pegar esse doador, esse rim vai ser utilizado se o nosso paciente for compatível. Então, uma vez um dos meus pacientes que estão na lista sejam candidatos a receber, estejam com compatibilidade de HLA, que é o que a gente chama, a compatibilidade, esse paciente vai receber o rim e vai ser o transplante aqui em Lajeado, no Hospital de Lajeado, com toda a equipe. Então, esse órgão sai de qualquer uma dessas cidades em que foi captado, vai até Porto Alegre, faz os exames de compatibilidade de novo, durante 6 horas. Nessas 6 horas em que esses exames estão sendo feitos em Porto Alegre, com o soro do doador e o soro do receptor, que é colocado junto. E aí ver se vai ter reação. Nesse exame, se o cross for negativo, não houve recepção, não houve risco de rejeição, não vai haver. Esse órgão chega até Lajeado e é transplantado aqui em Lajeado. Muito bem, então a gente pode perceber que existe toda uma série de exames, uma série de verificações para ver se tudo é compatível e uma série de cuidados. Burocraticamente, existem, como isso funciona, talvez o próprio Nelson possa falar, porque como é que funciona isso, por exemplo, isso envolve família, envolve autorização e também há quanto tempo existem essas organizações e como é que era antes delas existirem? Elas existem há muitos anos e como é que isso é burocraticamente? Existem dificuldades ou não é tanto assim? Existe dificuldade, principalmente no processo de diagnóstico de morte cerebral. No Brasil existe uma lei bem específica sobre isso, sancionada pelo Presidente da República, avalizada pelo Conselho Federal de Medicina, né? E o diagnóstico de morte cerebral, ele tem 4 etapas, desculpe, bem definidas e que não se pode pular nenhuma etapa e não se pode fazer nada por atalhos, tá? O paciente que está em coma sem nenhuma reação, né, a gente chama o coma Glasgow 3, um termo para médicos, mas para as pessoas leigas, assim, um paciente que não tem reação nenhuma. Tu pode fazer o que você quiser com ele, que ele não terá nenhum reflexo, tá? Nenhum reflexo de pupila, de olhos, tosse, ele não consegue respirar sozinho, né? Esse paciente ele é avaliado por 2 médicos diferentes, que são capacitados para o diagnóstico de morte cerebral. Os 2 médicos têm que concordar que esse paciente não tem reação nenhuma. É feita uma série de exames, de reflexos e avaliação clínica. Então são 2 exames ali. Tem um exame que precisa ser feito para verificar se o cérebro do paciente ainda é capaz de funcionar. Aí um exame de imagem. Uma arteriografia cerebral, pode ser um eletroencefalograma, pode ser uma cintilografia cerebral, ou pode ser um exame de ultrassom com Doppler, para verificar se existe sangue indo para o cérebro. Quando o sangue vai para o cérebro e entra no tecido cerebral e oferece oxigênio, o cérebro não está morto. Nós precisamos provar que o cérebro está morto para que esse paciente seja um potencial doador. Tá? Então esse exame ele tem que dar negativo, o cérebro não tem perfusão de sangue. Tá? E outro exame que comprove que o paciente não é capaz de respirar sozinho, porque esses pacientes eles invariavelmente estão ligados a um ventilador mecânico. Tá? Eles respiram com a ajuda desse aparelho. Tá? Então você faz um exame que comprova, o médico acompanha esse exame que comprova que esse paciente sozinho ele não respira, que é um pré-requisito para a morte cerebral, incapaz de respirar sozinho. Só quando completos essas 4 etapas do processo, aí a gente precisa abordar a família, que você tem legalmente um cadáver. Quando você completa essas 4 fases do processo, o coração dele estará batendo, muitas vezes ele está quente, tá? Mas o diagnóstico de morte cerebral ele equivale à morte, porque uma vez que você não tem funcionamento nenhum do cérebro, não tem nenhuma possibilidade que você volte a ter a vida que tinha antes. Então você é legalmente morto, isso é regido também por lei. Aí a gente aborda a família
porque os demais órgãos estão funcionando. Esses órgãos, então, podem ser retirados e colocados em um outro doente que tem uma doença grave que pode se beneficiar desses órgãos. Muito bem explicado. E falando um pouco com a Nara também sobre isso, essa procura, essas organizações trabalhando dessa forma, de que forma isso certamente ajuda o trabalho de vocês? De que forma isso vem a beneficiar? Vocês consideram também que existem dificuldades para se concluir que uma pessoa está legalmente morta, né, ou com morte cerebral? Vocês também sentem isso trabalhando justamente nessa área de fazer o transplante? É exatamente assim como ele falou? E como é que essas organizações, como é que essa procura ela ajuda? Pode-se dizer que ela acelera esses processos em relação a se não tivesse esse tipo de organização? Sem dúvida. A partir do momento do desenvolvimento da OPO, houve uma organização que é nacional, isso é muito importante. Tem uma lei nacional, como ele falou, sancionada, então existem, a captação, essa organização é toda nacional, então isso não existe só aqui no Rio Grande do Sul. E sem dúvida beneficiou muito os transplantes. A lista de espera do Rio Grande do Sul, só do Rio Grande do Sul, tinha mais de 1.200 na espera. Atualmente, agora eu vi com o Nelson, 948 por aí na espera, então melhorou bastante, tem muita oferta. Atualmente até a oferta está bem grande, uma das coisas que tem mobilizado muito, então tem menos pacientes em espera, na lista de espera, tem bastante transplante, com bons resultados, a pessoa fica vivendo muito bem. Então nós temos uma média, até no volume aqui no hospital, a média dá em torno de 18 a 15 transplantes ano, e eu posso te dizer que há 10 anos atrás não tinha isso, tinha 4 ou 5 doações, e a grande maioria das doações seriam doações de órgãos relacionados, que seria de pai para filho, irmão para... Tá? Atualmente não, a gente dá preferência para doações de falecidos, que é isso que a OPO tem feito e faz de uma forma muito boa, muito organizada e muito séria, é uma estrutura assim, muito séria. O nosso país está muito bem em relação a transplante para a formação da OPO e da OPO ser tão bem organizada e muito bem regida por leis, né? Protocolos e leis que são seguidas. Formação boa, né? Bom, nós vamos a um rápido intervalo, já chegamos aí ao final do primeiro bloco. Você continua nos acompanhando aqui pelo canal 15 da NET, 15 da Brasrede. Em seguida voltamos falando um pouco sobre esses números também, que a Nara já citou, números aqui na região, e também sobre outros assuntos ligados a essa organização. Voltamos já. Estamos de volta, programa Entre Linhas aqui pela TV Univates, e o assunto de hoje é em relação à organização de procura de órgãos, a OPO. Nós vamos falar um pouco sobre essa organização, vamos falar sobre transplante de órgãos, doação de órgãos, enfim, esse tema, abranger toda essa área que é tão importante e se fala tanto na mídia até sobre o tema de uma forma geral, mas daqui a pouco alguns detalhes, algumas informações importantes a gente vai ter a chance de abordar aqui com esses dois profissionais que nos acompanham, que se fazem presentes aqui, o Dr. Nelson Franco Neto, coordenador da OPO, e também a doutora Nara Pimentel, transplantadora, eles que falam um pouco sobre esses temas. Nós falávamos de números, né? Falaste aqui da fila de espera do Rio Grande do Sul. Eu gostaria que vocês detalhassem, ou mesmo o Dr. Nelson também, a Nara, falaste aí que há pouco tempo a fila de espera era aí de 1.200, agora reduziu para 900 e alguma coisa. Me fala um pouco sobre esses números, e existem números regionais, tem como se ter esse tipo de número, ou é mais, são números estaduais mesmo? Se tem um número mais local aqui ou não? Não posso te dizer sim, que tem sim, nós temos tudo muito registrado, tem esses registros, as CIDOTs, e na realidade as OPOS, mas na realidade as OPOS tem, e a nossa central regional é muito organizada para isso. E cada serviço de diálise, como nós temos aqui, vou deixar bem claro, um serviço de hemodiálise aqui no Hospital Bruno Boar, há mais de 30 anos, e temos uma média de 120, 140 pacientes em diálise mês, tá? E isso dá em torno de sessões de diálise, em torno de 1.500, 1.400 sessões mês. Então, vocês imaginem esses pacientes ficando 4 horas por dia,
3 vezes por semana fazendo hemodiálise. E o transplante chega para um deles, e isso está reduzindo a espera deles. Tinha gente esperando há 20 anos na lista. E agora a lista está correndo muito melhor. Eu posso dizer, tu perguntava de números, nós temos 30% a 40% desses 120 pacientes em lista, aptos a receber um transplante a qualquer momento. E mais uns 10 ou 20 que estão em exames, porque para fazer um transplante a pessoa tem que estar saudável. Não está só, ele é doente do rim, mas o coração tem que estar em condições, o pulmão. Então ele passa por avaliações de vários médicos, e esses médicos dizem que estão aptos, e aí eles recebem ficam na lista. Aí eles podem participar da lista, que seria a lista de Lajeado, a lista de Porto Alegre, a lista de Rio Grande, e esta lista fica no estado, na central de transplantes do estado do Rio Grande do Sul. E eles têm, esses nossos pacientes, o soro deles fica lá na central. Então, vamos supor, eu, Nara, sou uma doente renal. O meu soro, uma vez eu sendo candidata a receber um rim, o meu soro fica lá. Aí, algum paciente, o Dr. Nelson conseguiu uma captação, então uma doação. Este paciente, o material, o soro desse paciente vai para Porto Alegre. O material vai para Porto Alegre. É feito o teste da compatibilidade. E aí, com essa compatibilidade, quanto mais parecido o doador for do receptor, este vai ser o receptor. E isso, quanto mais doações houver, mais chance os meus pacientes que estão na fila vão ter de receber. E aí esses dados estão reduzindo cada vez mais. Cada vez mais a gente tem doações, e muito devido a essa conversa que nós estamos tendo agora e dessas informações. Quanto mais a gente falar sobre transplante, tanto na família da gente, na casa da gente, de ser um doador, mais pessoas serão beneficiadas. Eu queria daqui a pouco abordar esse assunto, mas falaste aqui de compatibilidade, de o quanto mais rápido for aí esse processo, vocês vão receber isso mais rápido, menos é o tempo de espera, a fila corre mais. Existem critérios, por exemplo, o órgão ele pode ser compatível com uma pessoa, mas pode ser com outra também, talvez, não sei. Existe algum critério, quem está esperando há mais tempo, ou cada caso é um caso? Não existe esse tipo de problema de ser compatível, por exemplo, com 2 pessoas? Existe alguma coisa assim que possa acontecer e que se tenha que utilizar um outro critério que não seja a compatibilidade? Sim, eu posso te dizer que a compatibilidade é quanto mais parecido possível. Por exemplo, assim, tu e a tua mãe e o teu pai, vocês são compatíveis? Nem sempre. Os números, o HLA, que é um termo meio... Eu costumo dizer CPF, tu tens o teu CPF, eu tenho o meu, o Nelson tem o dele. Entende? Quanto mais parecidos os números, quanto mais similares forem os números, melhor a compatibilidade. Quanto mais parecidos forem os CPFs. Então, quanto mais compatível o HLA, melhor a chance do transplante. E isso é para compatibilidade. Então, não tem como interferir, ou tipo assim, é mais velho, é mais antigo, está mais tempo na lista. Não, é o mais parecido, o mais semelhante. Por quê? Quanto mais parecido, menos chance de rejeição. Para evitar a rejeição, porque é um órgão que não é teu. Mesmo que seja do teu pai, da tua mãe ou de um estranho, ele tem que ser o mais parecido possível com o receptor. Então, o que vale é o CROSS, é o HLA, são os exames de compatibilidade. Não tem nenhuma interferência humana, é de computação. Até o computador que avalia isso. Muito tá bem. bom? O critério é totalmente esse. Falando então um pouco sobre doação de órgãos, né, que se fala tanto, e isso sim, a gente ouve falar muito, seja um doador, fale com sua família. Existe um tabu ainda? Como é que as pessoas reagem a esse tipo de assunto? As pessoas têm como cultura já falar sobre isso com a família? Aumentou ou diminuiu? Como é que está essa situação? A questão da doação de órgãos, ela é muito complexa dentro do ambiente familiar e da sociedade como um todo, porque nós somos um povo latino, um povo muito emocional. E a questão da doação de órgãos, você ser um doador, envolve que você morra. O doador em morte cerebral. Tá? As pessoas não gostam de falar sobre isso, elas não gostam de falar quando eu morrer. Tá? Isso é o que mais nos dificulta. Então as pessoas não falam isso em vida com seus familiares, né? Não colocam essa questão. E a outra dificuldade que nós temos é que quando a gente tem o diagnóstico de morte cerebral, a gente vai abordar a família
e pede uma doação de órgãos, oferece a possibilidade, na verdade, de doação de órgãos, essa família está num momento de perda, ela está num momento que ela perdeu o seu familiar. E a gente precisa fazer esse pedido pela caridade. Então, no momento que você está com a dor da perda de um familiar, é muito difícil assim que você mude o seu pensamento para pensar na caridade. É um momento muito pessoal, muito íntimo, de dor de toda a família, às vezes conflito familiar, alguém que conhece doação de órgãos e alguém que não conhece. As dúvidas quanto ao diagnóstico, as pessoas têm muitas dúvidas, mas como que vocês chegaram a essa conclusão? Como que vocês dizem que o meu pai, o meu irmão está morto, se ele está ali quente, eu estou vendo o coração dele batendo, eu estou vendo o monitor com risquinhos, né? Então, como que vocês chegam a essa conclusão? É muito difícil explicar isso, né? Envolve uma relação de confiança também com o profissional, né? Falando ainda sobre relação de confiança, a gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm o melhor atendimento inicial no hospital, né? Por questões do nosso sistema de saúde ser falho, de nós não termos, às vezes, o primeiro atendimento o melhor possível, né? Gera revolta na população e daí, dentro de tudo isso, a pessoa acaba falecendo e você fala em doação de órgãos. Então, é tudo muito complicado. E aí acabam as pessoas botando tudo no mesmo bolo, né? O hospital atendeu mal lá no início, mesmo que venha um outro profissional qualificado, com toda a confiança, falar em doação de órgãos, as pessoas, num momento de emoção, daqui a pouco não conseguem separar essas duas coisas, né? Sim, a revolta é quase que inevitável, né? E eu gostaria até de acrescentar, tem a história assim, quando é uma família muito grande, no geral até tem um que está disposto a doar, né, Nelson? Sim. Ou outro, mas aí chegam de fora, que não acompanhou a doença da família, ou não sofreu muito, e ele está muito revoltado, e aquele atrapalha tudo. Porque ele diz, não vou doar nada, porque eu não vi, tem muito de culpa no meio também, né? Quando a pessoa, o doador, né, teve doente, aí o familiar não acompanhou muito tão bem a história, aí quando você, mas morreu, e agora o desespero. E aí essa pessoa não quer dar, não dá nada. Nessas alturas, essa coisa da caridade não existe. A pessoa está sofrendo tanto, ele está tão mal com ele mesmo, e talvez até a relação dele com o doente faz com que ele não queira essa doação. Então tem muitas emoções nesse meio da doação. Pois não? A gente tem aproximadamente, aqui no Rio Grande do Sul, aproximadamente 40% de aceite familiar. Então, de cada 100 pacientes que a gente consegue o diagnóstico de morte cerebral, apenas aproximadamente 40 aceitam. Então, é um número baixo ainda. A gente está conseguindo fazer rodar a lista de espera, mas ainda um número baixo. Número baixo. Muito bem. Nós vamos ao intervalo novamente, o segundo bloco está terminando, em seguida voltamos. Estamos de volta. Terceiro bloco do programa Entre Linhas, aqui pela TV Univates. Você pode nos acompanhar pelo canal 15 da NET, também canal 15 da Brasrede Arroio do Meio, e ainda no site univates.br/TV, também no nosso Facebook, nos nossos meios digitais, aí você também nos acompanha na página da TV Univates. Nós estamos recebendo o Dr. Nelson Franco Neto, coordenador da OPA, Organização de Procura de Órgãos, e também a doutora Nara Pimentel, que é transplantadora. Continuando aqui o assunto, falávamos sobre doação de órgãos, falávamos sobre justamente essa dificuldade das famílias entenderem o que é morte cerebral, se revoltarem, e principalmente a questão da doação, porque no momento que alguém tem morte cerebral, existe esse trabalho de ir até a família e pedir para que se doe órgãos, conversar com a família, o que sempre é muito difícil. E aí tem a possibilidade da pessoa já pensar nisso antes e falar com a família sobre essa possibilidade, que também é muito difícil na nossa cultura. Mas a pessoa que faz isso, o quão ela facilita esse trabalho de vocês depois? Totalmente, existe um registro feito, por exemplo, se eu disser que eu sou doador e isso acontecer realmente comigo, vocês precisam ainda assim falar com a família, ou existe algo oficial, já não, este aqui é doador, isso aqui já está definido? Como é que funciona isso para quem faz esse aviso prévio para a família? Por volta do início dos anos 2000,
o governo federal, juntamente com o Ministério da Saúde, tentou criar um registro de pessoas que se declaravam doadoras de órgãos. Só que não foi tomado o cuidado de primeiro explicar em que situação que isso ocorreria. Não foi tomado o cuidado de explicar o que é morte cerebral. Então foram atropeladas várias etapas do processo. Agora a gente está começando de novo. Cerca de 2 a 3 anos atrás, o Ministério da Saúde começou a reunir todas as equipes, CIDOTs, OPOS, centrais estaduais de transplante, para fazer o trabalho de conscientização. Por isso também que a gente está no programa agora. Vários veículos de mídia estão colocando isso, a gente vê propagandas na TV. E por que isso? Para tentar conscientizar as pessoas da doação de órgãos, para que as pessoas conversem com isso em vida. Porque quando você conversa com a sua família em vida sobre doação de órgãos, na verdade você está tirando um peso, o peso da decisão da família. Você coloca para o seu familiar de primeiro grau, que é geralmente quem vai decidir, né? A gente vai fazer a entrevista com os familiares de primeiro grau, com os outros familiares dando opinião, mas a decisão vai recair geralmente sobre o primeiro grau. Tá? E você vai tirar o peso dos ombros dele, que naquele momento de dor ele já sabe. A gente vai abordar a doação de órgãos, a pessoa já vai saber, ele já comentou isso, ele tinha o desejo de doar órgãos. Ou o contrário também, não, ele não tinha o desejo de doar órgãos. Né? A gente não pode interferir também nas crenças das pessoas. Né? A gente faz o pedido, o apelo, mas a gente não obriga ninguém a fazer isso. Tá? Então, na verdade, você está tirando o peso dos ombros da tua família quando tu fala sobre a doação de órgãos, sobre o teu desejo. E existe muito isso de pessoas já conversarem com a família dizendo que não querem doar órgãos. Essa situação, talvez até de crença, existe isso, né? Questão até de crença religiosa, muitas vezes. Acontece muito? É comum acontecer? É menos comum. Geralmente as pessoas se declaram doadores. Mas às vezes e aí a mídia atrapalha um pouco também, né? Algum filme que a pessoa vê que o processo é totalmente incorreto, roubo de órgãos, isso tudo tem que ficar claro que isso não existe no Brasil. A nossa legislação, como eu falei no primeiro bloco, ela é muito específica, muito restrita, a forma como é feito o diagnóstico de morte cerebral. A distribuição de órgãos também ela é feita estadual, nacional, coordenada, existem critérios para a lista, para quem que vai receber o órgão doado. Então isso é ficção, essas coisas que a gente vê nos filmes, né? Ou em novelas, por exemplo, a atual novela das 9 da emissora Rede Globo ali, ela colocou algumas coisas que não existem na prática, que é família de receptor entrando em contato com família de doador. Isso terminantemente a gente busca evitar isso justamente porque o ato de doação ele é um ato de caridade pura. Você não sabe para quem vai o órgão. Você está doando para uma pessoa que precisa, mas você não sabe quem é essa pessoa, então a gente procura evitar isso. Muito bem, pois é, Infunso, tu falaste de novela, pois é um assunto que está em voga, né? Querendo ou não, porque influencia. A gente sabe que as pessoas assistem, mas pode ser uma desinformação, ou seja, na verdade, por mais que seja importante falar, mas dependendo da forma que isso é abordado, acaba até atrapalhando, as pessoas se preocupando mais ainda, vendo que isso pode ser como está sendo abordado e mostrado ali, né? A respeito da novela, inclusive, eu trouxe muito o assunto. Os pacientes vêm conversar, que eles assistem e vêm. Eu acredito que no somatório foi bom, porque trouxe o assunto à baila. Tem várias coisas erradas ali, vários detalhes que não acontecem, como disse o Nelson. Nunca uma família vai pedir para outra para doação. Não poderia ser, eu escolher, fulana vai doar para o ciclano. Não, porque tem leis, tem normas, tem que ser seguido, tudo documentado. Mas trouxe o assunto, isso que ajuda. Trouxe o assunto, que a doença renal existe, é muito grande, cada vez mais tem doenças renais, gente. Muita gente vai fazer hemodiálise, tem muita gente fazendo hemodiálise, então vai precisar muito de doações. Cada vez mais o número está aumentando, mas a população tem que se conscientizar que a gente vai ter que doar bastante. A faixa etária de doações é bem grande também. Por exemplo, um idoso, hoje em dia, não se aceitava o idoso como doador, com mais de 60 anos. Nós fizemos um transplante agora há pouco para uma receptora de 84 anos. Ela, com 84, recebeu. E o doador tinha 75. Então, assim, um idoso para o outro idoso. E de jovens, outra coisa, doação. Uma doação de jovem
tendo alguém na fila, a prioridade é para os mais jovens, isso tem que estar claro. Criança tem prioridade numa lista de transplantes ou numa lista de doação. Tá? Uma pergunta agora absolutamente de leigo. A novela ali fala de uma doação de rim, e a pessoa ela não tem morte cerebral, né? Me fala dessa diferença, necessariamente para se doar, o que é, o que não é, o que pode, o que não pode doar e necessariamente a morte cerebral apenas que possibilita isso ou em alguns casos não, como mostra ali? Na novela mostra doador relacionado, que é o que a gente chama, que é um doador da família, um familiar que é compatível. Na família, tem irmãos, pais, avós, vai ser feito o cross, que é aquele exame, o HLA, vai se colocar o sangue da pessoa, do doente, em contato com os vários da família e ver qual é o mais parecido. E na novela, a mãe é a mais parecida. Então, não tem morte cerebral e essa mãe vai viver muito bem com um rim só. E tem outros órgãos que pode se doar em vida. Fígado, parte do fígado pode ser doado. Pode se doar pulmão e ficar uma outra parte. São órgãos. A gente pode viver com um órgão só. Coração já não é possível, né? Mas válvulas, então morreu alguém, coração dá para dar as válvulas. Então, tem outros órgãos. Não precisa ser morte, mas para... Vivos, entre vivos, transplantes entre vivos é de rim, fígado e pulmão. Rim, fígado e pulmão. Pele também, né, Nelson, eu acho? Pele também. Muito bem. Eu queria falar porque assim, a OPO é a Organização de Procura de Órgãos e Tecidos. Talvez alguns vejam esse nome em algum lugar. Me fala um pouco da diferença. Em legislação também muda muita coisa, porque órgão é órgão, tecido é tecido. Vocês trabalham com isso também, evidentemente, mas é um assunto talvez menos delicado, ou o que muda principalmente em termos de burocracia ou mesmo até de informação para as pessoas? Para fins de procura de órgãos e tecidos acaba não mudando muita coisa. A definição entre órgão e tecido, ela é mais ou menos assim, os órgãos que você pode doar, né, a gente tem até a campanha do Ministério da Saúde que pode ser visto, né, 1 salva 8, né, porque a partir de um doador, você pode ter até 8 órgãos doados, né, que é o coração, o pulmão, fígado, rim, pâncreas, ossos, pele e medula óssea. Tá? A medula óssea daí é o órgão que fabrica, entre aspas, o nosso sangue. Né? E tecidos, daí pele, válvulas cardíacas, córneas, tá? Não muda muito assim em termos burocráticos. A partir do momento que faz o diagnóstico de morte cerebral e é definido como um doador de órgãos juntamente com a família, o processo acaba sendo o mesmo. Muito bem, então é importante saber também, porque daqui a pouco a pessoa pode saber que se tratam de órgãos e tecidos e ter essa dúvida em relação a este tema. Uma outra pergunta também que nós... Pois não, pode concluir. Posso retornar assim, um medo às vezes que as pessoas têm é de que após a doação de órgãos elas vão receber o corpo do seu familiar em mau estado, que foi mexido, que vai estar faltando alguma coisa. O trabalho da equipe que vai fazer a captação de órgãos, ele inclui também deixar em bom estado. Então não vai ficar grandes cicatrizes, grandes diferenças, coisas que impossibilite, por exemplo, que precise fazer um velório com caixão fechado. Nada disso é necessário, o corpo fica em bom estado para depois o enterro. Poxa, informação importante porque as famílias têm muitas vezes essa preocupação, né? Nós vamos a mais um intervalo, nosso terceiro bloco termina, em seguida voltamos para o último bloco. Estamos de volta ao último bloco do programa Entre Linhas, aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, 15 da Brasrede. Também você nos acompanha pelo site univates.br/TV. Nós vamos seguindo o programa, estamos relatando aqui mais uma vez o Dr. Nelson Franco Neto, coordenador da Organização de Procura de Órgãos e Tecidos, e também a doutora Nara Pimentel, que é transplantadora. Eles estão aqui conversando conosco justamente sobre essa procura de órgãos, a organização que existe e também, evidentemente, sobre transplantes. Nós vamos seguindo aqui o assunto e antes falávamos de procurar a família para a doação, muitas vezes após uma morte cerebral e da dificuldade que isso acaba tendo.
existe, e aí também, para quem não entende, como eu, pode ser uma dúvida, existe um prazo para isso acontecer? Porque existe um momento ali de convencimento da família, lida com toda emoção. Existe um prazo? Pode ser tarde demais se isso demorar a se definir ou não? Enfim, como é que isso funciona em termos de tempo quando isso acontece? A partir do diagnóstico de morte cerebral e que a gente passa para então a entrevista familiar, a parte do trabalho da CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar, e da OPO, é fazer a manutenção dos órgãos que estão ali, certo? É muito importante o trabalho do médico intensivista, né, que está dentro da UTI, de fazer com que aquele paciente não tenha parada cardíaca, não venha a se perder os outros órgãos, né? Porque a partir do momento que o paciente tem morte cerebral, ele se torna um paciente muito instável. Ele pode a qualquer momento apresentar uma parada cardíaca, problemas outros também, problemas de mau funcionamento do rim, que esse paciente vai acabar fazendo urina em excesso, ficando desidratado. Tudo isso passa pelo trabalho que a gente chama da manutenção do potencial doador. Tá? Quanto mais rápido a gente conseguir fazer a captação, melhor. Mais saudáveis estarão os órgãos, porque menor o tempo que esse paciente ficou instável, que ele precisou ficar naquele tratamento intensivo. Tá? E também a questão da distância de onde é captado o órgão para onde vai ser transplantado. Porque na maior parte das vezes ele vai sair de uma cidade para outra. Ele é captado, vou dar um exemplo, ele é captado em Lajeado e vai ser feito o transplante em Porto Alegre. Esse tempo a gente chama de tempo de isquemia fria, porque o órgão é retirado do corpo do doador, colocado no gelo, tá? Para que se preserve mais. E esse tempo que ele fica no gelo, ele influencia muito a viabilidade desse órgão. Influencia depois o que vai acontecer com o receptor. Quanto mais tempo esse órgão ficar em isquemia fria, pior para o receptor. Então a gente procura sempre fazer isso com agilidade. Eu podia colocar até que isso é muito importante, que é o tempo de viabilidade desse órgão fora do corpo do doador. Então ele é captado, e quando captam o rim, o coração, o rim dura 24 horas fora do órgão, mas o coração e o pulmão são os órgãos mais difíceis de manter, tanto que por isso que se transplanta muito mais rins. O coração são 4 horas, Nelson, né? Sim. Então de 4 horas. Então se passar de 4 horas a doação, perdeu, já não pode ser aproveitado. Mas o rim são 2, e 12 horas seria o ideal, mas 24 já começa a dar problemas. Então assim, a captação foi feita, vamos dizer, no Rio Grande. Esse órgão veio até Porto Alegre, porque os exames são feitos em Porto Alegre. E de Porto Alegre, uma vez 6 horas feito o cross dos exames, chega Lajeado. Levou 24 horas para chegar. Esse transplante já tem alguns problemas, já não é tão bom. O resultado já não é tão bom, pelo menos o transoperatório, o pós-operatório e a durabilidade desse rim, ou desse órgão. Então, o tempo para nós é muito importante, sim. Quanto mais ágil nós formos, quanto mais perto for esse doador do receptor, melhor. Tanto que se diz que doador relacionado, família, é melhor, porque o que acontece? São 2 salas de cirurgia. Fica no lado a sala de cirurgia do receptor, e a sala do doador. Seria a mãe, estão abrindo, tem uma equipe abrindo a mãe, e já outra abrindo a filha, no caso, como se fosse a novela. Sim. E sai o rim de um lado e põe no outro. Esses transplantes do doador relacionado, dessa forma, o resultado é praticamente 100%. Muito bom. Já o doador, em que demorou mais de 20 horas a recepção, até que o receptor receba, que aconteça o procedimento cirúrgico, que dá em torno de 4 horas, se perdeu tempo. Então, o tempo de isquemia fria foi bem grande. Se ele foi maior, os riscos ou as complicações do transplante são maiores. Muito bem. Pois não, doutor? A gente acaba falando mais em rim, porque a doutora Nara está aqui, o nosso Hospital Bruno Born faz transplante de rim. Eu só queria colocar uma diferença assim, entre os diversos órgãos. As maiores listas de espera são rim e córneas, né? É o que a gente acaba falando mais e é o que acaba indo mais para a mídia, certo? Por quê? Porque as pessoas que têm insuficiência renal ou têm a cegueira, elas vivem, certo?
Os outros pacientes, eles têm uma lista de espera menor. Daí tu pensa assim, porque tem menos gente com essas doenças? Não, porque quando eles não recebem transplante, eventualmente eles vão morrer, eles morrem cedo, né? Então quem precisa de um transplante de rim, ele faz hemodiálise e fica 10, 20 anos na hemodiálise, o tempo que for necessário, né? A cegueira é ruim, mas não mata, né? Mas quem tem insuficiência cardíaca, quem tem um problema pulmonar grave, que precisa de oxigênio, que mal consegue caminhar, esses pacientes eles morrem. Então a lista de espera acaba ficando pequena por isso, né? Se a gente não transplantar, dentro de alguns meses eles acabam falecendo. Disso daí a importância da doação de órgãos, de expandir esse conhecimento. Poxa, importante. Então, é importante a gente saber também esse número e os porquês desse número. Nós falávamos da ficção e ali naquilo que a gente abordava, existe um caso ali de pacientes em vida em que a pessoa que vai doar, ela tem um problema, uma preocupação dela não aguentar um procedimento como esse. No caso ali é uma alcoólatra, né, se eu não me engano. Que cuidados uma pessoa pode tomar, por exemplo, para que se um dia isso acontecer, ela não tenha problemas? O que uma pessoa, por exemplo, ela não pode fazer? O que pode ser crucial para que ela não consiga doar depois? Ou até uma pessoa não receber, mas a pessoa que quer ser doadora, que cuidados ela pode ter? Tem como se prevenir ou é a saúde de um modo geral? Bom, uma vez sendo doador relacionado, então doador vivo, essa pessoa tem que ter saúde, tem que estar saudável para ser um doador, porque ele vai ficar com um rim só. Se vive muito bem com um rim só, mas tem que estar saudável. Então a gente tem algumas pessoas, algum grupo de pessoas que não podem ser doadoras. Por exemplo, essa senhora na novela teria um problema hepático. Depende do grau de doença, não poderia doar. Mas tem assim, diabéticos, não deve ser doador. Pessoas com um certo grau de doença mais grave, vamos dizer, tumores, não deveria doar. HIV ainda não está aprovado, pacientes com B23, que é a doença AIDS, vamos dizer, não poderiam doar. E pessoas que estejam com hipertenso grave. Então essas pessoas já não são candidatos a doador. Eles são avaliados, são vistos pelos médicos, cardiologista, endócrino, seus clínicos, e ficam fora da lista. Aí quem está saudável, este é o doador, e este doador vai ser acompanhado pela equipe de transplante, a equipe transplantadora, a vida inteira, porque ele vai ficar com um rim só, ele vai viver muito bem, mas ele tem que cuidar para não ter acidente, por exemplo, de moto, tem um acidente de moto. Quem tem um rim só e machucar, por exemplo, pode perder seu rim. Então tem que ter esses cuidados, entende? Mas dá para viver muito bem com um só, mas tem que ser cuidado. Então, para ser doador, tem que ser saudável. Tem que passar por uma série de exames e estar apto a ser o doador. Então, ele tem que ter distúrbio a parte de colesterol. Obesidade, gente, é uma coisa que impede a doação. Por quê? Porque o obeso tem grande chance de vir a ter uma doença renal no futuro. Então, já sabe que distúrbios metabólicos, colesterol, triglicéridos desequilibrados, vão levar a ter problemas até renais. Então, tem várias pessoas que estão saudáveis, se acham muito bem e vão para a lista e ficam impossibilitados de ser doadores. Mas a grande maioria, quando é aceito como doador, é porque ele é saudável. E ele vai poder viver muito bem, mas com acompanhamento médico a vida toda. Legal. Gente, o assunto é muito abrangente, nós estamos com o tempo aqui correndo. Algo que eu não tenha perguntado, que seria importante deixar de recado, a gente sabe que tem muitas dúvidas que as pessoas podem ter e muitos recados importantes que vocês já deram ou ainda podem dar. Algo que eu não tenho perguntado, que seria importante relatar, aqui um espaço aberto também para os senhores. Olha, eu só gostaria de intensificar que a família, que a gente comente, que nós sejamos doadores, conversar sobre isso para a família, para que nós tenhamos cada vez mais doações. A ideia de que cada vez mais a gente vai ter serviços de hemodiálise, cada vez menos pacientes em hemodiálise, cada vez menos pessoas com insuficiência renal. Na realidade, a gente tem que cuidar muito da nossa saúde, cuidando com atividade física, qualidade de vida, com comer bem, tomar muito líquido. Qualidade de vida leva a evitar a doença e, se a gente tiver algum doente na nossa família, a gente pode até ajudar o nosso doente com uma doação, ou mesmo, se a gente for saudável, com morte cerebral e que tenha uma morte com um acidente trágico, de alguma forma, a gente pode ser um doador. Então, a gente pode ser, sim,
solidário, fazer coisas boas para o outro, sendo saudável. Então, evitar de doenças ou se tratar. Procure seu médico. Se nós tivermos qualquer distúrbio, tratando, tudo é possível curar. Até a doença renal, cada vez mais vai acabar. Já está se falando em rim artificial, né? Sim. Importante. Senhores, obrigado pela presença de vocês. Foi realmente muito importante esse nosso bate-papo e certamente foi benéfico também para quem assistiu. Nós agradecemos a você que nos assistiu, obrigado pela companhia e voltamos no próximo programa. Boa noite.